Olá, querido amigo e querida amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande ter você para juntos estarmos estudando a poderosa Palavra de Deus. A você que está chegando agora, sejam bem-vindos ao programa Em Busca da Verdade, o seu programa de estudos bíblicos de todas as semanas. Hoje nós vamos falar aqui acerca de um assunto muito importante nos dias de hoje. Vamos falar da relação de Cristo com as Escrituras. Afinal, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras? É sobre isso que eu vou comentar com você neste nosso estudo. A você que está no teu trabalho, que está na tua faculdade, que está em sua casa, no seu aconchego, meu amigo, prepare sua Bíblia, faça as suas anotações e vamos juntos mergulhar na revelação da Palavra de Deus. Mas antes de começarmos o nosso estudo, nós temos um hábito em nosso programa. E que hábito é? Orar. Nunca iniciamos um estudo bíblico sem antes de orar. Vamos orar? Vamos falar com Deus para que Deus possa nos conduzir e o seu Espírito nos ilumine nesse dia para o nosso estudo. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graça mais uma vez pela grande oportunidade em estar estudando o teu maravilhoso livro. Nos enche de conhecimento e sabedoria, para que o mesmo Espírito que inspirou os profetas venha nos inspirar nos dias de hoje. Assim clamamos e te pedimos, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amigo, antes de nós falarmos sobre a relação de Jesus com as Escrituras, eu quero fazer aqui com você uma pequena observação. Quando você vai comprar um determinado tipo de produto em uma loja ou em um estabelecimento, esse produto que você comprou, seja eletrodoméstico, seja eletroeletrônico, enfim, independentemente do produto que você compra, todos eles contêm um manual de instrução. Ou seja, aquele manual ele está trazendo informações muito importantes, principalmente para o uso daquele objeto. E ali vai conter todas essas descrições, o seu funcionamento, a sua forma de uso, os riscos para a saúde ou para a própria vida humana, enfim, dependente do produto, todos eles contêm este manual de instrução contendo essas descrições. Para você saber, a palavra de Deus, a Bíblia, também contém algumas informações muito importantes para os nossos dias. Aliás, a Bíblia, meu amigo, ela é chamada por diversos nomes nas Santas Escrituras. É chamada pela palavra Santa Escrituras, no qual acabei de citar. É chamada de Escrituras Santa, também chama de Sagradas Letras. O apóstolo Paulo chama de Oráculo de Deus. Enfim, Palavra de Deus, Palavra da Vida. A Bíblia, ela recebe vários nomes relacionados a essa questão. Mas os nomes que geralmente conhecemos, geralmente são Palavra de Deus ou Bíblia Sagrada. Esses são os nomes
que geralmente é conhecido por todos nós cristãos. E a Bíblia, meu amigo, ela é muito importante para os nossos dias. Ela é muito importante para a nossa atualidade. Você sabia que no decorrer da história, alguns homens grandes, eles enfatizaram sobre o uso da Bíblia? Por exemplo, você lembra de Isaac Newton? Isaac Newton, ele é um homem muito conhecido, ou seja, o autor da lei da gravidade. Este homem, ele era um grande cientista, um grande matemático, mas também um grande teólogo. E Isaac Newton, ele exaltou a importância da Bíblia em seus experimentos e também na sua vida peculiar. Se nós olharmos também os presidentes norte-americanos, alguns deles estavam destacando a Bíblia na sua forma de governo. Inclusive, um deles estavam destacando a palavra de Deus, dizendo: sem Deus não tem como viver, e sem a Bíblia é impossível governar. Ou seja, a Bíblia é o nosso manual de orientação. Enfim, vários presidentes norte-americanos adotaram a Bíblia como a base de governo, como seu sustento, como para a vida pessoal ou como também para a sua própria vida administrativa. Ou seja, a Bíblia é muito importante. É por isso que eu e você, nós temos que tomar essa decisão em nossa vida, em se apegar e principalmente estar se aprofundando nos ensinamentos de Cristo. Afinal, eu quero te fazer uma pequena pergunta, meu amigo. Qual era a Bíblia que Jesus usava nos seus dias? Você já analisou isso? Por quê? Vamos pensar. O cânon bíblico não havia sido completo. Ou seja, para quem não saiba, a Bíblia ela foi produzida no espaço de 1500 anos. A Bíblia inspirou o Espírito Santo inspirou 40 escritores para escrever as revelações divinas. E entre esse espaço de 1500 anos, Deus usou essas pessoas. E o que acontece? No tempo de Jesus, vamos prestar atenção, o cânon das Escrituras não havia sido completo, porque o Novo Testamento ele vai passar a ser escrito 20 anos depois, após a ressurreição de Cristo. E só para você ter uma pequena ideologia, o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, o cânon não havia sido composto. Aliás, talvez você deve se perguntar, Cristiano, o que é cânon? Cânon são os livros inspirados que compõem a Bíblia, ou seja, o seu total são 66. E a Bíblia, meu amigo, nós dividimos ela em duas categorias. Nós temos o Antigo Testamento e temos também o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo por 27. Entre esses 66 livros, nós aprendemos aqui que nós encontramos 5 classes. A primeira classe de livros são os livros Pentateuco, que nós chamamos de Torá ou a lei. O que acontece? Esses livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os 5 primeiros. Esses são o Pentateuco, porque são os 5 primeiros. A segunda classe são os livros históricos. Esses livros vão conter, enfim, toda a historicidade do povo de Israel e também
da igreja e da própria pessoa bendita de Cristo. Ou seja, os livros históricos que começa em Josué e se estende até o livro de Esther e inclui também o livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, onde está narrada a história da igreja. A terceira classe dos livros são os proféticos, ou seja, são aqueles que vão conter as profecias. Ou seja, esses livros, eles começam em Isaías e se estende até o livro de Malaquias e inclui também o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Além desses livros, temos também a quarta classe, que são os livros poéticos. São os livros que contêm poesias, louvores, salmos de adoração a Deus. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E por fim, a quinta classe que nós encontramos são as cartas. Nós temos as cartas paulinas, que foram escritas pelo apóstolo São Paulo, e temos também as cartas universais, que foram escritas pelos demais apóstolos. As cartas, elas começam em Romanos e se estende até a penúltimo livro da Bíblia, ou seja, até a carta universal de Judas. Ou seja, tudo isso que eu acabei de falar para você é a Bíblia Sagrada. Mas voltando para Cristo, afinal, qual era a Bíblia que Jesus usava nos seus dias? Como eu citei, o Novo Testamento não havia ficado pronto, porque o Novo Testamento ele passou a ser escrito 20 anos depois, após a ressurreição. Qual era a Bíblia que Cristo usava nos seus ensinamentos? Qual era a Bíblia que Jesus usava nos seus sermões? Pega a sua Bíblia aí, meu amigo. Abra comigo. Vamos lá para o livro de Mateus. Mas antes de irmos para o livro de Mateus, eu quero deixar aqui um versículo muito importante que Cristo enfatizou sobre a importância da Bíblia. Ou seja, o que eu e você nós descobrimos e nós encontramos ao estudar a Bíblia. Sabe o que Cristo diz? Quando eu e você, nós passamos a dedicar a este livro, a estudá-lo, aliás, a estudá-lo e compreendê-lo, sabe o que nós encontramos? Pega a sua Bíblia aí, abra comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 5, e o versículo de número 39. Veja a importância que Cristo dá para as Santas Escrituras, as Sagradas Letras, a Palavra de Deus. Olha o que Jesus diz. João capítulo 5 e o versículo de número 39. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós examinai as Escrituras e encontrais nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Percebamos que Cristo, ele aqui faz algo maravilhoso. Jesus, ele traz um alerta muito importante sobre a palavra de Deus. Sabe qual é o conceito? Jesus, ele fala para mim e a você: examinai as Escrituras. O que significa examinar, meu amigo? Examinar é você olhar. Examinar é você estudar. Examinar é você tentar compreender a palavra de Cristo através dos escritos que estão contidos nesse maravilhoso livro. Ou seja, isto que é examinar é nós estudando ela e lermos, tentar compreender a revelação de Cristo para nossas vidas. E Jesus, ele diz que além de nós examinar, percebamos também que ao ler a Bíblia e ao examinar ela,
nós encontramos algo maravilhoso. Sabe qual é? A vida eterna, meu querido. É por isso que a Bíblia, ela é o nosso manual de conduta que vai nos conduzir para o maior de todos os dons. Sabe qual é o maior de todos os dons, meu querido? Não é você ganhar na Mega Sena, pelo contrário. Não é você ser líder de uma grande empresa ou de uma grande estatal ou até ser presidente do Brasil. O maior benefício que eu e você nós vamos adquirir é a vida eterna. É por isso que Cristo, ele faz menção à importância da Bíblia, porque ao lermos a Bíblia, nós vamos descobrir essa grande importância, a vida eterna sendo enfatizada. E para isso a Bíblia é a nossa norma de conduta. A Bíblia, ela é a bússola para aquele que está perdido. A Bíblia, meu amigo, ela é o remédio para aquele que está enfermo. Enfim, a Bíblia tem resposta para todas as perguntas e nela está revelado o maior de todos os benefícios, que é a vida eterna por Cristo. Veja que algo maravilhoso que Cristo enfatiza aqui, querido. Afinal, isso não é bom? Não é maravilhoso para nós, para mim e para você? Imagine quando Cristo voltar nas nuvens do céu. Jesus vai tirar você desse sofrimento, desse calabouço, e nós vamos receber a vida eterna. Veja a importância que a Bíblia enfatiza sobre esse grande acontecimento. Louvado seja Deus! Isso é maravilhoso demais. Jesus, ele dá importância às Santas Escrituras. Mas afinal, qual era a Bíblia que Cristo usava em seus dias? Vamos lá para Mateus, agora sim. Vamos para Mateus, capítulo de número 5. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 5. E o verso de número 17. Preste bem atenção, querido. Aqui nós vamos encontrar duas expressões. E na sequência, eu vou explicar para você o significado dessas expressões que vão aparecer aqui. Mateus, capítulo de número 5, e o versículo de número 17. A palavra de Deus nos diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Você prestou atenção? Não cuideis ou não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Agora eu quero que você abra agora no mesmo evangelho, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Agora vamos para o versículo de número 12. Estou em Mateus, capítulo 7, e o versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos faça, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você percebeu que os textos de Mateus capítulo 7 e o versículo 12 e Mateus 5 e 17 tem uma semelhança muito grande? Sabe qual é? É a pequena expressão que aparece aqui: leis e os profetas. Essa expressão que vai aparecer aqui, meu amigo, é uma alusão, ou seja, aqui está indicando, aqui é uma referência ao Antigo Testamento, referindo-se à sua totalidade. Ou seja, aqui está revelado a Bíblia que Cristo usava nos seus dias. Ou seja, Jesus, ele usava as referências do Antigo Testamento. Eu vou explicar para você. Quando você encontra a primeira referência, lei, veja aqui nós temos essa expressão, lei. Quando falamos na lei,
nós estamos falando nos 5 primeiros livros. Lembra que eu falei no início que os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco? Aliás, que é conhecido como lei para os judeus, é a Torá. Ou seja, a lei é uma referência aos 5 primeiros livros, a lei, o Torá, enfim, esses 5 primeiros, que são a lei. E a segunda expressão que aparece aqui é a palavra profeta. Essa palavra profeta, meu amigo, está se referindo aos demais livros que os profetas escreveram. Ou seja, quando nós encontramos essa expressão que Cristo usava, lei e os profetas, está indicando o Antigo Testamento em sua totalidade, ou seja, os seus 39 livros. A lei representando o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e os profetas representando os demais livros que os profetas estes escreveram. Veja, a Bíblia nos dias de Cristo era o Antigo Testamento, meu amigo. E se você for perceber, vários textos da Bíblia, Jesus usou o Antigo Testamento como base. E é por isso que aparece essa expressão, lei e profetas. Ou seja, Jesus usando o Antigo Testamento. Ou seja, se Jesus Cristo, ele usava o Antigo Testamento, meu amigo, quer dizer que Cristo, ele enfatizou a grande importância para os nossos dias. E se você for prestar atenção, em Mateus 5:17, ali diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento. Jesus não veio destruir. O que Jesus fez? Ele veio cumprir. Sabe o que significa essa palavra cumprir? Significa observar. Por exemplo, na tua cidade, no teu país, temos as nossas leis. E o que acontece, meu amigo, quando alguém desobedece à lei? Essa pessoa sofre uma punição. E para que essa punição não aconteça, nós temos que observar a lei, cumprir a lei, conforme está prescrito nas nossas constituições, ou nos códigos civis, ou nos códigos trabalhistas, enfim, dependendo da área, enfim, ou no código de trânsito, quando você está dirigindo, onde você vê uma placa ali e o limite de velocidade é 60 km, você não vai andar 180. Claro que não. Você vai respeitar aquele limite de velocidade imposta pela lei estadual ou federal. Ou seja, nós cumprimos, obedecemos a lei. O mesmo acontecia com Cristo. Jesus, ele obedecia a lei. Ele obedecia os 10 mandamentos. Ele obedecia a palavra do Senhor. Percebamos que Cristo, em hipótese nenhuma, meu amigo, ele veio abolir o Antigo Testamento. Eu vejo muitas pessoas comentando que o Antigo Testamento não serve para nada, que o Antigo Testamento era a época de Moisés. Eu pergunto, meu amigo, se é da época de Moisés, então por que Deus permitiu que ele viesse fazer parte do cânon bíblico? Então, por que Deus não tirou esses 39 e continuou só com os 27? Meu amigo, eu quero que você entenda. O Novo Testamento é uma complementação ao Antigo. E quando Cristo ele veio dar sequência no judaísmo, ele veio dar sequência nesse evangelho genuíno que nós estamos pregando hoje. Ou seja, o Antigo Testamento, meu amigo, ele vale para os nossos dias, porque tem mensagens poderosas de Deus para mim, para a sua vida. Temos mensagens de fé, mensagens de ânimo, mensagens de esperança, mensagens de correção, mensagem principalmente para nos instruir para a boa obra. Ou seja, o Antigo Testamento é importante para nossas vidas.
Interessante, querido. Tem algumas partes do Antigo Testamento que algumas pessoas elas vão abolir. Mas se você perceber, quando um pastor ou um líder religioso ele vai falar de dízimos, qual é a base que eles usam? Não é Malaquias 13:10? E Malaquias não está no Antigo Testamento? Não foi abolido? Interessante, quando o assunto está ligado a outras coisas, o Antigo Testamento não serve. Agora, quando o assunto é financeiro ou dinheiro, aí a questão muda de negócio. Você percebe, meu amigo, hoje, como o evangelho está deturbado, as pessoas não estão examinando a Bíblia corretamente. Jesus ele disse, examinai as Escrituras. E nós temos que examinar as Escrituras. Quando fala Escritura, está referindo à palavra de Deus. Está referindo ao cânon bíblico, ou seja, aos 66 livros que estão contidos nesse maravilhoso livro. Eu pergunto para você, meu amigo, quem foi que levou os profetas a escrever esse maravilhoso livro? Ou seja, a Bíblia na sua totalidade teve 40 escritores. Entre esses 40 escritores, teve reis, assim como Davi e Salomão, teve sacerdotes, como Samuel e Jeremias, teve também alguns profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Enfim, Daniel, na verdade, era um líder político daquela época, na época babilônica. Teve Pedro, que foi pescador, João também, que foi entre eles, Paulo, que foi um fariseu. Enfim, afinal, quem levou esses homens a escrever este maravilhoso livro? Essa pergunta, meu amigo, eu não vou te responder. Eu vou deixar que a Bíblia me responda essa pergunta. E eu peço que você abra a sua Bíblia. Vamos lá para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 21. Segundo Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 21, a palavra de Deus nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, quem levou esses homens a escrever? O próprio Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus recebe um nome também na teologia de cânon bíblico, ou seja, livros inspirados. Ou seja, porque o próprio Espírito Santo foi quem inspirou esses profetas, reis, sacerdotes, pescadores, políticos, enfim, todas essas pessoas. Ou seja, meu amigo, a Bíblia, ela é a voz de Deus para mim e para você. Tem pessoas que dizem por aí que a Bíblia é um livro qualquer, mas na verdade essa visão ela é errada. A Bíblia, meu amigo, é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é Deus. É a palavra de Deus para nossas vidas. Foi o próprio Espírito Santo que levou esses homens a escrever essas revelações, que resolveram escrever aqui as normas de Deus, a conduta ética, moral para o cristão nos dias de hoje. E eu quero ler aqui um texto para você, a importância da Bíblia para os dias atuais. Eu peço que você abra sua Bíblia, meu amigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 16. Veja a importância da Bíblia para os dias em que nós estamos vivendo. É por isso que nós temos que estudá-la. É por isso que nós temos que sempre estar lendo e também aprendendo com os ensinos de Jesus. Veja que Jesus,
lá em João 5:39, ele enfatizou sobre a importância da Bíblia. E aqui nós encontramos uma referência para os dias de hoje. Para que a Bíblia serve? Vamos ler. 2 Timóteo capítulo 3 e o verso de número 16. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Primeiro, ensinar. A Bíblia serve para ensinar. É o nosso manual de instrução que vai ensinar outras pessoas. Primeiro, para redaguir, corrigir, para instruir em justiça, ou seja, a Bíblia, além de ensinar, também é para correção, meu amigo. Ou seja, para aquele que está errado. A Bíblia nos dá uma orientação, meu querido, para nós não andarmos no erro. Ou seja, a pessoa que quer viver na prática do pecado, na prática do engano, a Bíblia tem esse poder de nos corrigir, de nos policiar e sim se apegar a este maravilhoso livro. Ou seja, corrigir em perfeita justiça, ou seja, aqui está exaltando a justiça divina, a justiça de Deus, ou seja, Deus é justo em todos os seus aspectos. Olha para o verso 17, porque o homem de Deus seja, ou seja, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Percebe a importância da Bíblia? A Bíblia, meu amigo, enfim, como eu sempre digo, é a bússola para aquele que está perdido. A Bíblia é o caminho para aquele que anda no erro, para aquele que está no caminho torto. A Bíblia, meu amigo, é o nosso manual de conduta, é remédio, enfim, a Bíblia, ela é tudo. A palavra, ela é viva e eficaz para os nossos dias. E ainda falando da Bíblia, meu amigo, eu quero ler com você um texto em Apocalipse, uma palavra de esperança para você que quer se aprofundar nos estudos bíblicos, nos ensinos de Cristo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. Veja que temos aqui uma palavra de esperança para aquele que estuda as Santas Escrituras. Olha o que diz. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito. Ou seja, para quem estuda a Bíblia, para quem se apega com esse livro, essa pessoa é bem-aventurada, porque você está lendo. Além de você ser bem-aventurado ao ler, você também é bem-aventurado no ouvir e principalmente guardar todas essas coisas. Isto é maravilhoso, meu amigo. Ou seja, hoje nós falamos um pouco a respeito da palavra de Deus, sobre a importância da Bíblia para os nossos dias. Jesus, ele usou o Antigo Testamento como base. Falamos das divisões Antigo e Novo Testamento. Falamos que a Bíblia também era composta por 66 livros. Falamos sobre diversas coisas nesse estudo. E você sabia também que a Bíblia, no seu original, ela foi escrita em 3 idiomas. Primeiro, na linguagem hebraica, que era a língua dos israelitas. Segundo, na linguagem grega. Aliás, o Novo Testamento, todo ele foi escrito na língua grega, que era a língua que estava predominando na época. E partes da Bíblia também foi escrita em aramaico, que era a língua ali dos povos que habitavam na Mesopotâmia. Enfim, encontramos alguns trechos, igual por exemplo Daniel, capítulo 2 até o capítulo 7, Daniel escreveu na língua aramaica.
e alguns trechos do livro de Esdras, enfim, alguns trechos da Bíblia no original, alguns vão trazer essa linguagem aramaica, mas esses são os idiomas que nós encontramos na Bíblia no seu original, aramaico, grego, enfim, e o hebraico. Percebemos, meu amigo, que a Bíblia ela é muito importante. Falamos também a respeito da promessa, que bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra. E eu quero terminar este estudo concluindo aquilo que Cristo diz em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, Jesus ele vai comparar a sua palavra a uma semente. E repare que essa palavra, que essa semente, ela vai cair em 4 tipos de solo. Primeiro, a semente ela cai ao pé do caminho. Segundo, a semente ela cai entre pedras. Terceiro, a semente cai entre espinhos. E a quarta, ela cai em uma terra boa. Repare que nós encontramos esses 4 tipos de solo e a semente sendo semeada. Como sempre eu digo, a semente é a palavra de Deus. Sabe quem são esses solos? Esses 4 tipos de solos que vão aparecer na parábola são o coração do ser humano, a forma com que ele vai receber a palavra de Deus. Quando a semente ela é semeada no pé do caminho, veio as aves do céu e a devorou. Ou seja, o que acontece? O coração do homem, o ser humano, ele ouve a palavra, ele recebe com alegria, mas vem o inimigo e arrebata e tira aquilo que foi plantado. E resultado, este não vai dar fruto, porque foi tirado aquilo que foi semeado. O segundo solo é quando a semente ela cai entre pedras. Sabe o que acontece? Quando a semente cai em pedras, as pedras ela evita o crescimento da semente. A semente não tem raiz para crescer. Sabe o que acontece, meu amigo? Vêm as dificuldades, vêm os problemas e as pessoas não conseguem se manter. Ou seja, a pessoa aceita a palavra, recebe a palavra em seu coração, mas por causa das provas, por causa dos problemas e das dificuldades, isto acaba impedindo o crescimento da semente. E a pessoa não dá fruto. E o terceiro tipo de solo que nós encontramos nessa parábola é quando a semente cai entre espinhos. Acontece que quando a semente cai entre espinhos, a semente ela cresce, mas os espinhos a sufocam, evitando com que a mesma dê seu fruto. Ou seja, o que acontece? O ser humano ouve a palavra de Deus, mas o mundo hoje é uma das grandes adversidades. O mundo sufoca a palavra. A pessoa recebe a palavra, mas por causa das coisas mundanas, por causa da luxúria, por causa do pecado, por causa da lascívia, por causa das riquezas, por causa de todas as coisas que nós encontramos no mundo, isto atrapalha o crescimento da palavra em nossa vida e a gente não dá fruto. E o quarto tipo de solo é quando a semente cai em uma terra boa. Resultado, quando cai numa terra boa, ela produz fruto, um a 30, outro a 60 e a outro a 100. Ou seja, a palavra de Deus crescendo na vida do cristão. Ou seja, é aquele que recebe a palavra em seu coração. Ele não olha para as dificuldades, ele não olha para os problemas, ele não olha para as coisas mundanas, não olha para as concupiscências desse século,
Ele simplesmente se apega à palavra, estuda a Bíblia, ora, jejua, se coloca na posição e ele é abençoado e dê seu fruto. Você percebe, meu amigo, como é importante nós estudar a Bíblia? Mas o que acontece hoje? Hoje as pessoas estão desvalorizando a palavra de Deus. Eu pergunto para você, meu querido, neste momento, qual tipo de solo você é? Será que você é aquele tipo de solo que a semente caiu à beira do caminho? Será que você é aquele solo no qual a semente foi semeada entre pedras ou entre espinhos? Ou você é aquele solo fértil, aquele solo bom, aquele solo que produz frutos e ainda se apega com a santa palavra? Que tipo de solo você tem sido? Você percebe, meu amigo, que Jesus, nos seus sermões, ele valorizou a palavra de Deus. Ele sempre usou a palavra como base. Lembra quando Cristo repreendeu Satanás no deserto? Qual foi a expressão que Jesus usou? Jesus disse, está escrito. Veja, Jesus usou a palavra para combater o inimigo. É por isso que nós temos que enfatizar a palavra, valorizar a palavra, cantar a palavra, louvar a palavra, se apegar com a palavra, e que ela é muito importante para os nossos dias. Hoje nós comentamos um pouco a respeito do relacionamento de Jesus com a palavra. E Jesus, ele sempre enfatizou a palavra. E principalmente ele manda nós examinar a palavra. Porque através de examinar a palavra, nós vamos obter o maior de todos os dons, que é a vida eterna. E ainda temos uma palavra de esperança, que nós somos bem-aventurados ao lermos e ouvirmos e principalmente guardar a palavra em nosso coração. Eu digo para você neste momento, meu amigo, será que eu e você, nós estamos dispostos a abrir mão de várias coisas e se apegar com a Bíblia? Porque é mais fácil hoje nós lermos um gibi, nós lermos uma historinha significante e difícil ler a Bíblia. Será que você tem lido a Bíblia na tua casa? Será que você tem lido a Bíblia nos teus dias? Esse livro, meu querido, nós temos resposta para tudo e para todos. Este livro é um livro essencial para as nossas vidas. E eu e você, nós temos que aprender a valorizá-lo. Nós temos que aprender a exaltá-lo. Nós temos que louvar os ensinamentos do Senhor neste livro. E eu convido você, meu amigo, a se apegar com a Bíblia, a estudar a Bíblia conosco nesses dias, se apegar com as Santas Escrituras. Jesus enfatizou várias coisas. E ele diz, nós temos que examinar a palavra. E Jesus, meu amigo, não veio destruir e também não veio abolir nada. Sabe o que é que foi abolido? Foram as leis cerimoniais. Sabe aquelas leis ligadas a sacrifícios? Que cordeiros eram mortos e sacrificados no santuário? Ou seja, isto sim, Jesus aboliu. Por quê? Porque Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E se Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não há necessidade de eu e você sacrificar e matar animais em prol dos nossos pecados. Porque Jesus pagou o preço. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Jesus é o cordeiro, meu amigo. Ele pagou o preço por nós. Essa lei foi abolida. E para isso, querido amigo, nós não sacrificamos os animais. Agora, a lei moral que Cristo nos deixou, essa lei continua válida até o dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, que lei moral é essa? Os 10 mandamentos. Ou seja, a palavra de Cristo, os seus ensinamentos. Enfim, é por isso que nós
temos que se apegar com esse livro. Vamos se apegar, meu querido. Se apega um pouco de religião. Não se apega muito com as paixões. Desapega um pouco de pregadores. Chega, meu amigo. Nós encontramos tantas mentiras no cristianismo e pessoas estão se machucando, precisando de uma palavra amiga. E eu convido você a se apegar com a Bíblia. Se apegue com a palavra, meu querido. E ensine o que você está aprendendo aqui. E instrua outras pessoas que precisam de você. Jesus, Ele conta comigo. Jesus, Ele conta com você. Só assim nós vamos ganhar o reino de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero fazer aqui uma oração pela sua vida. A você que nos acompanhou em nosso estudo, nessa grande transmissão. Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecendo por este estudo maravilhoso. Oramos. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço pela grande oportunidade de nós estarmos estudando o teu maravilhoso livro. Muito obrigado por nós estar aprendendo mais e mais com a tua palavra. Abençoe este amigo, esta amiga que nos assiste e que sempre nos acompanha pelas plataformas digitais. Abençoa, Senhor Jesus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, você que nos acompanhou nesse estudo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guiar seus passos, que a palavra de Deus possa iluminar o seu coração. E lembre-se, meu amigo, como sempre digo, Davi, ele comparou a palavra de Deus a uma lâmpada. Por que lâmpada? Porque a palavra de Deus, ela é luz para aquele que anda em trevas. E eu encerro este estudo com um versículo no qual sempre eu falo: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Que a palavra de Deus continue te abençoando em nome de Jesus. E até o nosso próximo estudo.